E aí, jogador caro, cheguei para fazer o caminho rumo ao Hexa. Isso aí mesmo, rumo à sexta estrela. O Brasil ser hexacampeão mundial de futebol. Para isso, eu vou traçar dois cenários. O Brasil passando em primeiro e o Brasil passando em segundo. Eu vou dando minha opinião sobre os possíveis resultados, os possíveis adversários, e vocês vão entender junto comigo qual vai ser o caminho do Brasil para ser campeão mundial. Beleza? Roda a vinheta. Pois é, para começar a nossa análise do Brasil rumo ao Hexa, o jogo mais importante é o jogo de estreia. Brasil e Marrocos estão num grupo relativamente fraco, com Escócia e Haiti. Ambos devem ganhar os outros dois jogos, então a estreia tem um peso enorme para decidir se o Brasil vai ficar em primeiro ou se vai ficar em segundo. Isso influencia muito no chaveamento, como eu vou mostrar para vocês no vídeo. Vamos partir do princípio que o Brasil passe em primeiro. Bem, como vocês estão vendo, o primeiro lugar do grupo C enfrenta o segundo colocado do grupo F. O grupo F que tem Holanda, Japão, Suécia e Tunísia. É um grupo equilibrado, que eu acredito inclusive que o terceiro colocado passe desse grupo, mas a gente não se preocupa a princípio com o terceiro colocado. Quem eu acho que vai ser o segundo colocado nesse grupo? Eu particularmente acredito mais no Japão do que na Holanda. Apesar da Holanda ser uma favorita, ser um país com peso maior, já foi vice-campeão mundial, eu acredito mais no Japão para passar em primeiro. Então, já de cara, o Brasil enfrentaria uma Holanda nas fases de 16avos de final da Copa do Mundo. Jogo duríssimo contra uma seleção, como eu falei, tradicional, que o Brasil já enfrentou diversas outras vezes em Copas do Mundo, mas eu particularmente acredito que o Brasil passa. Não é para ter medo da Holanda, a Holanda não tem bicho-papão nenhum, tem poucos jogadores que estão em um altíssimo nível, nenhum desses são jogadores de ponta do futebol mundial, como o próprio Brasil tem, pelo menos a nível de clube. E aí, logo após a fase de 16avos de final, o Brasil vai enfrentar, de acordo com esse chaveamento, o vencedor do confronto entre o segundo colocado do grupo E e o segundo colocado do grupo I. Então, o grupo E, que conta com Alemanha, Curaçao, Costa do Marfim e Equador. Eu acredito que a Alemanha vai ser primeira do grupo. O segundo lugar, creio eu que deva ser o Equador. É uma seleção mais forte que a Costa do Marfim e que Curaçao nem se fala. Então, o Equador deve ir para esse chaveamento do Brasil, juntamente com o segundo colocado do grupo I, que tem França, Senegal, Iraque e Noruega. Nesse grupo aqui, a tendência é que a Noruega seja a segunda colocada, gerando um confronto de Equador contra a Noruega. Noruega, 5 jogadores de ponta, como Haaland, como Sorloth e o próprio Odegaard, mas também só são esses 3. Tem muita gente colocando muita fé na Noruega. Eu, inclusive, acredito que no confronto entre Noruega e Equador passe a Noruega, justamente por ter um sobrenatural no ataque, e isso pode pesar muito na Copa do Mundo, mas também não é para se duvidar do Equador. O Equador tem um sistema defensivo forte, tem jogadores como Pacho e Nkapie, jogadores que estavam na final da Liga dos Campeões por PSG e por Arsenal, então tem capacidade de parar a Noruega, e eu não desacredito do Equador conseguindo passar e enfrentar o Brasil nas oitavas de final. Mas eu tô aqui para dizer o que eu provavelmente acho que vai acontecer, que é a Noruega enfrentando o Brasil nas oitavas de final. E aí o Brasil terá a árdua missão de parar o cometa Haaland. Já na outra parte da chave, a gente tem um confronto do primeiro colocado do grupo A contra alguns dos terceiros colocados, melhores terceiros. O primeiro do grupo L também enfrentando alguns dos melhores terceiros colocados. Bem, esse quadrante da Copa do Mundo, do chaveamento da fase final da Copa do Mundo, foi pensado em colocar as 4 melhores ranqueadas da ranking da FIFA em cada um dos quadrantes da Copa do Mundo. E esse quadrante não foi pensado para o Brasil, ele foi pensado para a seleção que tende a ser a primeira colocada do grupo L, a Inglaterra. Isso mesmo, a Inglaterra que deve, dentre esse quadrante, sobressair e enfrentar o Brasil nas quartas de final. Quartas de final essa que foi o teto do Brasil nas últimas 2 Copas. O Brasil foi eliminado nas últimas 2 quartas de final e teria um confronto duríssimo contra a Inglaterra, que eu particularmente não boto fé. A Inglaterra, que tem um Harry Kane fazendo muitos gols desde que chegou ao Bayern de Munique, já fazia muitos gols antes, no Bayern de Munique então virou uma máquina mortífera. A Inglaterra, que tem muita dificuldade para se impor, inclusive no cenário europeu, é sempre uma favorita, é sempre cotada como uma das grandes com chances de ser campeã mundial, mas eu particularmente não levo fé. E acredito que o Brasil passe do teto que foi nas últimas 2 Copas, as quartas de final, e vai enfrentar na semifinal as equipes que venham do quadrante de baixo. O quadrante de baixo que foi pensado para uma das melhores ranqueadas da FIFA, a Argentina. Nesse quadrante, a tendência é que a gente tenha uma quartas de final com Argentina e Portugal se enfrentando. Messi e Cristiano Ronaldo, nas suas respectivas últimas Copas do Mundo, se enfrentando num confronto de quartas de final de Copa do Mundo. Claro que se não houver nenhuma zebra, e eu acredito que não haverá, nós teremos umas quartas de final Argentina e Portugal. Quem passar
pega o Brasil. Quem eu acredito que vai avançar de fase e enfrentar o Brasil numa semifinal é Portugal. A seleção da Argentina, ela é a atual campeã mundial. Na convocação, levou 19 campeões mundiais para esse Mundial de 2026. Eu não gosto dessa fórmula. Não funcionou com a Argentina ao longo dos anos. A Argentina sempre precisou de jogadores com sede de vitória, com sede de ganhar, fome de título. Foi assim que a Argentina conseguiu 2 Copas Américas e um campeonato mundial. Agora, esses jogadores estão de barriga cheia. Em Portugal, os jogadores estão de barriga vazia de mundiais. Porque eles conseguiram a Eurocopa, conseguiram a Nations League e precisam agora se reafirmar a nível mundial. Esses jogadores precisam ganhar uma Copa do Mundo. E para ele, Cristiano Ronaldo, um dos gigantes da nossa era, que estará na sua última Copa do Mundo, quer porque quer ganhar a Copa, Messi já ganhou a dele, e ele precisa também tentar, ao menos, ganhar a sua Copa do Mundo. Não é fácil, Portugal não é um país populoso, mas Cristiano Ronaldo vai tentar buscar essa glória eterna. Dentro desse cenário de um Portugal e Argentina, e eu acreditando que Portugal passe, nós teremos uma semifinal Brasil e Portugal. É um confronto, acredito eu, mais favorável, inclusive, do que um Brasil e Argentina. Acho que o confronto Brasil e Argentina seria um confronto muito carregado de história, de rivalidade, que não traria um ar bom para o Brasil. Poderia até se classificar, mas era um cenário muito pior do que um Portugal que vai tentar jogar na técnica, e eu acredito que o Brasil pare nas semifinais. Aqui, racionalmente, eu acredito que é o teto do Brasil, a semifinal da Copa do Mundo contra Portugal. Mas, como aqui a gente está rumo ao Hexa, Portugal que se exploda, vamos fazer nossa reparação histórica, e o Brasil vai eliminar Portugal na semifinal, para enfrentar, possivelmente numa final, quem virá dos outros 2 quadrantes, Espanha ou França. No confronto direto entre Espanha e França, numa possível semifinal, a Espanha vem levando muito melhor nos últimos jogos contra a França. Acho que é uma questão de encaixe de fato. Tem times que não conseguem performar bem contra outros determinados times. E é o caso da França quando enfrenta a Espanha. A Espanha consegue ter uma resposta muito boa contra a seleção da França, e eu acredito que isso vai permanecer num cenário hipotético de semifinal de Copa do Mundo, onde nós teremos França de um lado e Espanha do outro. E aí nós teríamos uma final simplesmente de Espanha, campeão do mundo em 2010, contra o Brasil. 24 anos de jejum, não é campeão mundial desde 2002. Bem, esse é o caminho que eu acredito para o Brasil se ele passar em primeiro.